Com a onda de calor, a técnica ancestral que substitui o ar-condicionado em casas chinesas. Olha o que a China pode nos ensinar aqui da BBC News Brasil. É a matéria mais lida, mais acessada esta segunda-feira, dia 19, a 2 horas. Shin Yong-yong, da BBC Future. Arquitetos apostam nos pátios internos das casas antigas para refrigerar construções modernas sem o uso de energia. Vamos dar uma olhada nisso, que é importante porque está chegando a onda de calor. E lá a onda de calor eles já passaram por isso várias vezes. E nós vamos enfrentar no Brasil. Quem sabe isso não pode ser utilizado em pequenos locais, em escolas, não sei. Vamos lá. Hu Ling adora passar o tempo nos pátios internos das antigas casas chinesas. Para ela, estes locais são perfeitos para dias quentes e úmidos. Abre aspas. Eles são arejados, frescos, oferecem sombra, afirma Hu, que tem 40 anos de idade. Em 2014 e em 2021, Hu morou em uma centenária casa de madeira na aldeia de Wanlu, província de Haiyu, no leste da China. Ela se mudou para lá para mudar de vida, depois de morar e trabalhar por muitos anos em edifícios com ar-condicionado. Abre aspas novamente. A sensação de frescor natural da minha casa no verão era muito refrescante e difícil de encontrar no mundo moderno. Ela conta. Também oferecia à casa uma vibração zen e tranquilizadora, fecha aspas. Hu afirma que o pátio interno da sua casa ajudava a criar este efeito refrescante. E ela não é a única a enumerar os benefícios dos pátios domésticos do clima quente. Estudos demonstraram que as temperaturas no interior dos pátios das casas do sul da China são significativamente menores do que o lado externo, em até 4,3 graus. É bastante. Atualmente, com a China em rápida urbanização, cada vez menos pessoas moram em construções com pátios internos. Apartamentos com ar-condicionados em edifícios de diversos andares e blocos de apartamentos são as principais formas de moradia, mas o renascimento de interesse pela arquitetura tradicional chinesa está fazendo com que alguns edifícios históricos com pátios internos sejam restaurados por tempos atuais. E, com o incentivo do governo às inovações de baixo carbono no setor de construção civil, já existem arquitetos buscando inspiração nos pátios e outras características da arquitetura tradicional chinesa para ajudar a resfriar as novas construções. Legal. Poço para o céu. O pátio interno, ou Tianjian, em mandarim, literalmente, poço para o céu, é uma característica típica das casas tradicionais do sul e do leste da China. Ele é diferente do pátio aberto comum do norte do país, ou Yunzi, que é a maior e mais exposto ao ambiente externo. Os pátios internos são comuns em residências construídas na dinastia Ming, 1368-1644, e Qing, 1644-1991. 1911, projetadas para abrigar diversas gerações de familiares, segundo o documento publicado pelo jornal da Universidade Nanxing, na China, em 2010. O tamanho e o projeto dos pátios internos variam de uma região para outra, mas eles são quase a mesma, sempre retangulares e localizados no centro da casa. Eles são rodeados por cômodos nos quartos isolados em 3 lados, mais uma parede. Algumas casas maiores possuem mais de um pátio. Os pátios internos são relativamente comuns nas residências históricas de grande parte do sul e no leste da China, como nas províncias de Sichuan, Sichuan, Haiyu e Shanxi. Algumas dos pátios mais preservados podem ser encontrados na região histórica de Haiyuzhou, que se estende entre as atuais províncias de Haiyu e Xiang. Os pátios internos foram idealizados para resfriar as construções em uma era muito anterior à invenção do ar-condicionado. Quando o vento sopra sobre o pátio de uma casa, ele pode entrar no espaço interno através da abertura. Como o ar externo muitas vezes é mais fresco que o interno, a brisa desce pelas paredes até os andares abaixo, criando fluxos de ar pela substituição do ar interno mais quente que eleva e sai através da abertura. Yu Yonghong tem 55 anos de idade. Há 30 anos ele restaura casas com pátios internos no distrito de Huyang, na província de Xiangji, parte da antiga região de Huizhou, reconhecido pelo Ministério da Cultura e do Turismo da China como herdeiro patrimonial cultural intangível. Ele calculou grandes conhecimentos sobre os pátios internos das casas chinesas. Yu explica que as principais funções dos pátios internos são permitir a entrada de luz, melhorar a ventilação e coletar a água da chuva. Em Huizhou, esses nomes são difíceis, hein? Huizhou, os pátios internos são pequenos e altos. Ele destaca que os cômodos no seu entorno podem bloquear
a luz solar nos dias quentes, permitindo que a parte interior dos pátios permaneça fresca. E enquanto isso, o ar quente do interior da casa pode subir e escapar através da abertura, que funciona exatamente como uma chaminé. Olha que legal, hein? O piso térreo das antigas casas de Fuzhou normalmente tem tetos altos e está voltado diretamente para o pátio interno, o que é bom para a ventilação, segundo Yu. Algumas famílias ricas tinham 2 ou até 3 pátios, o que oferecia ventilação ainda maior. Renascimento cultural e arquitetônico. As construções com pátios internos existem na China há centenas de anos, mas recentemente elas ficaram esquecidas por muitas pessoas que preferem instalações modernas. Até que nas últimas 2 décadas, com o renascimento da arquitetura tradicional chinesa, como parte do ressurgimento da cultura tradicional da China, como um todo, os pátios internos voltaram a ficar em evidência. Uma das casas restauradas por Yu fica na aldeia de Yan, no distrito de Huiyang. A residência foi construída há 300 anos e estava abandonada desde 2015, até que foi adquirida pelo britânico Edward Yan, ex-diretor de marketing de uma empresa, e sua esposa chinesa Liao Mingxin. Com a ajuda de Yu, o casal transformou a casa de 3 andares em um hotel boutique de 14 apartamentos. Bem interessante, essas casas têm 300 anos de idade e ainda elas estão ainda ocupáveis, digamos assim. Pra termos uma noção de como são bem feitas, né? E no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil é simplesmente fora de tudo. Tecnologia verde. Atualmente, novas normas governamentais estão começando a desempenhar papel importante para a volta dos pátios internos às construções modernas. Desde 2013, o governo central da China vem incentivando construções verdes que economizem recursos e emitam menos poluição ao longo de sua vida útil. Uma construção governamental de 2019 exigiu 70% dos edifícios inaugurados em 2022 atendessem aos seus padrões verdes, que incluem uma série de critérios específicos, como a qualidade do isolamento e as características ecológicas do material de construção. Os arquitetos estão agora examinando os princípios dos pátios internos para projetar novos edifícios que apresentem menor consumo de energia. Um exemplo é o Centro Nacional de Pesquisa e Tecnologia de Engenharia de Veículos Pesados, na cidade de Jinan, no leste da China. A torre de 18 andares com paredes de vidro foi construída no ano passado. No centro ela tem um imenso poço para o céu, o que se estende do quinto até o último andar. Todos os elevadores, banheiros e salas de reunião estão situados em volta desse eixo, o que ajuda a aumentar a iluminação e a ventilação do edifício, reduzindo o consumo de energia, segundo os arquitetos do CCDI com sede em Xangai. Isso não é feito no Brasil, né? Existem vários prédios que têm esses postos, mas é perigoso, né? Bem perigoso. Já no distrito de Fiji, em Xuancheng, parte da região histórica de Fuzhou, o prédio da antiga prefeitura foi reformado em 2013 e transformado em museu. O complexo presta homenagem ao estilo arquitetônico de Fuzhou, com vários pátios internos que, segundo os responsáveis, trazem fluxo de ar para o lado interno e ajudam a preservar diversas árvores antigas. Paralelamente, uma aldeia turística popular de Sichuan, província conhecida pelo seu verão quente e úmido, tem uma série de casas redondas com pátios internos e grandes beiras. Alguns arranha-céus adotaram o princípio de ventilação dos pátios internos para aumentar o fluxo de ar, sem construir pátios externos para a questão da praticidade. A torre de TBA, na Grande Donghuan, na província chinesa de Guangdong, é um exemplo. Ela eleva o fluxo de ar natural para todos os 68 andares, com tubos de ventilação que funcionam da forma similar aos pátios internos. O objetivo é manter a temperatura do edifício em níveis confortáveis na primavera e no outono, usando apenas a ventilação natural, segundo declarou o gerente-geral da torre a um jornal da região. A sabedoria Fiat dos antigos, que inclui os pátios internos, continua a inspirar a adaptação dos projetos arquitetônicos ao clima atual e as inovações do setor da refrigeração passiva, segundo Yang Zhengfeng, pesquisadora em pós-doutorado de Ciências Humanas e Ambientais do Instituto de Estudos da Área da Universidade de Leiden, na Holanda. Yang trabalhou anteriormente como arquiteto. A refrigeração passiva é um método que incorpora o design e a tecnologia para resfriar uma construção sem uso de energia, mas Yang indica que existem algumas dificuldades para incluir os pátios internos nos designs de hoje em dia. Os mecanismos dos pátios que possibilitam a iluminação natural, a ventilação e a coleta de chuva são bem conhecidos, mas seus princípios devem ser aplicados de forma específica para cada local. Da mesma forma,
Os pátios internos tradicionais eram construídos em diferentes formatos, tamanhos e características, dependendo de grande parte do seu ambiente natural, por exemplo, os níveis de luz solar ou de chuva de cada região. Acrescentar pátios às construções modernas requer que os projetistas sejam sensíveis à situação e ao contexto do projeto, o que dificulta sua aplicação como solução universal, segundo Hang. Abre aspas. Ao mesmo tempo, a iluminação artificial, o ar-condicionado e o abastecimento de água são agora disponíveis com tanta facilidade que nós os utilizamos sem muitas considerações sobre o seu custo ambiental, explica ela. Não será fácil ser sustentável aprendendo com o passado se não refletirmos sobre os nossos comportamentos atuais. Questionada por que os pátios internos chamaram mais atenção na China moderna, Yang afirma que os pátios também são projetados para servirem de espaço de reunião para as famílias ou comunidades. Eles têm um sentido cerimonial. Para ela, abre aspas, talvez as mudanças de estilo de vida também tenham ativado a nostalgia local entre as pessoas que moram em florestas de concreto e vidro. Leia a versão original na BBC News Future. Muito boa essa reportagem.